O talento artístico e a habilidade manual podem ser transformados em fonte de renda. Quer saber como? Acompanhe agora comigo o programa Ateliê de Negócios. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conhecer a história da Dona Rita Maria, uma artesã de multitalentos do Distrito Federal. A motivação inicial para empreender com artesanato era ganhar um dinheiro extra, mas ao longo do tempo se tornou a principal fonte de renda dessa caprichosa empreendedora. E para comentar esse case e trazer dicas valiosas, a gente recebe a Cibele de Grazia, especialista em scrapbook. Mas antes desse nosso bate-papo com ela, vamos conhecer a história da Dona Rita Maria. Na tela! Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Rita Maria, eu sou artesã, tenho 63 anos. Vamos entrando. Aqui é o meu local de trabalho. Eu costumo trabalhar muito aqui na área e às vezes dependendo aqui na sala. Então aqui é o meu ateliê, é o meu mostruário, aqui eu vendo, aqui eu confecciono, eu faço de tudo um pouquinho aqui. Aqui são as minhas araras, esses são os estandartes. Eu faço eles com várias estampas. Às vezes eu compro, essa aqui eu fiz na minha prensa, tá? Eu tenho uma impressora e eu fiz essa estampa aqui da Nossa Senhora, tipo uma criancinha, né? A minha história de artesanato, ela começou muito cedo. Sempre fui muito voltada a trabalho manual. Na escola sempre me destaquei bastante. Isso aqui são prendedores de cabelo, aqui são tiaras, chinelo, tenho máquina de fazer chinelo. E assim, a cada dia eu vou criando coisas. Às vezes as pessoas me perguntam, você sabe quem faz isso? Então assim, de tudo eu faço um pouquinho, né? Então assim, eu não sou muito de vou jogar para não sei quem, não. Eu sempre procuro fazer o que me procuram. Eu tenho clientes já muito antigos, que às vezes eles entram em contato, você ainda está fazendo isso? Então assim, eu vou sempre criando, tá? Eu estou sempre me renovando e renovando. Eu comecei no artesanato, eu trabalhava num banco. E um certo dia, eu olhando uma revista, eu vi uma máquina de personalizar, né? Aí eu falei, nossa, um dia eu quero uma maquininha dessa. Quando eu fui ver o preço da maquininha, meu salário do banco não dava para comprar a máquina. Então, quando eu fui demitida do banco e eu vi um anúncio no Correio Brasiliense, na época, vendendo uma máquina, né, de personalizar. Eu entrei em contato e o rapaz falou para mim assim, esta máquina é a máquina que você procura comprar há muito tempo. Eu fui, marquei com ele. Gente, quando eu cheguei na casa dele, a máquina realmente era a que eu queria. Eu não entendia nada de máquina de personalizar. E ele me vendeu ali a maquininha completa por um preço muito razoável, que não tinha como recusar. Então eu comecei fazendo guardanapos personalizados, disso partiu para as lembrancinhas de casamento, né? Eu fiz lembrancinhas maravilhosas e fiz muito sucesso com lembrancinhas, já participei de feira de noivas em São Paulo. Depois comecei a trabalhar com convites de casamento. E assim, eu sou muito dedicada no que eu me proponho a fazer. Eu tenho que fazer aquilo ali, mas eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Não é só pegar uma fita, dar um laço, não, eu tenho que saber por quê, como é que eu dou aquele laço. Então assim, eu sou bem detalhista em todos os sentidos, né? Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. O artesanato, às vezes as pessoas falam assim, é uma terapia, assim, não deixa de ser uma terapia. Tem horas que quando a gente está tranquilo para trabalhar, é muito gostoso, que ali você está trabalhando sem ser pressionado, mas quando eu pego encomenda, eu pego muita encomenda de fora. Então quando os prazos vão se esgotando, não existe terapia, gente, existe uma tensão horrorosa,
Porque do outro lado tem um cliente que ele comprou uma fotografia, né? E aí eu tenho que mostrar para aquele cliente, quando aquela mercadoria chegar, que ela é muito mais do que o que ele pensava. Então, é uma atenção do lado de lá, porque ele comprou uma foto. Ele confiou no que ele viu, no que eu postei. E eu, graças a Deus, quando ele recebe, que acaba a atenção toda da entrega e tudo, que chega na residência dele, aquilo ali é um alívio, tanto para mim como para ele. Porque, assim, eu sou muito confiante no que eu faço. Eu tenho certeza que nenhum produto que eu faço e eu entrego, o cliente vai decepcionar. Muito pelo contrário, é muito gostoso eles entrarem em contato e falar, superou minhas expectativas. Olha, os estandartes, a história do estandarte é muito interessante. Quando eu fiquei viúva e eu fui despachar a cinza do meu marido na Chapada, porque era um lugar que a gente ia muito, ele pescava, né, e a gente ia lá para Colinas, passava pela Chapada, e desde que eu fui, eu me apaixonei pelo lugar, porque dá a impressão que a gente está realmente fora do mundo, de tão maravilhoso que é ali. E eu fui com uma amiga e o filho dela, e nós entramos numa lojinha de artesanato. E tinha muitos estandartes pendurados, né? E eu não era muito familiarizada com estandarte. Eu achei muito bonito, né? Muito colorido. Ela falou para mim assim, você dá conta de fazer isso. E na época eu tinha muita fita. Aí eu falei, aí eu comecei a fazer estandarte, né? Tanto que quando eu fui tirar a minha carteira de artesã, eu fui com esse estandarte aqui, né? O de Santa Terezinha. E assim, eu vi uma certa dificuldade de me entregarem a carteira. E eu tive que explicar para a pessoa, ela falou, mas você tem que trazer um caminho de mesa, uma bolsa de fuxico. Eu falei, mas eu detesto fazer fuxico, eu não faço fuxico. Eu coloco o estandarte no estandarte como um enfeite, não como uma peça, né? Aí eu falei para ela, eu fiquei assim nervosa um pouquinho, porque eu vi uma certa dificuldade, né? Eu falei assim, olha, estandarte é uma bandeira não hasteável, né? É um produto muito cultural, principalmente no interior do Brasil, Minas e São Paulo, Goiás, a gente sabe, eu falei, estandarte é uma bandeira não hasteável, que ela sai à frente de desfiles, cavalgadas, a festa do Divino em Trindade, né, do Divino Pai Eterno, começa aquela romaria, uma coisa muito linda, sai da igreja velha um estandarte enorme do Divino, né, do Divino Pai Eterno, e aquela procissão. Então é uma coisa muito simbólica, é uma cultura muito grande. E é usado em brasões, em cavalgadas, em desfiles militares, em castelos, né, com brasão de famílias real. Isso é um estandarte. E aí, graças a Deus, resolveram a questão do estandarte, né? Hoje eu já me aperfeiçoei bastante, eu procuro criar muita coisa diferenciada e gosto de fazer realmente uma terapia. Ficar colando aqui essas fitinhas, tem estandartes que eles levam 32 cores de fita. Então é uma coisa trabalhosa, mas é uma coisa que me agrada fazer, é muito gostoso de fazer. As xuxinhas começou porque eu tinha muita sobra de tecidos finos, né? Aí eu falei, nossa, o que fazer desses tecidos? E aí me veio aquela questão, prendedor de cabelo, toda mulher tem prendedor de cabelo. Então eu parto para esse princípio, o que as pessoas usam, né? Em que isso vai ser útil para alguém? Porque o pessoal reclama muito, às vezes, vou comprar um artesanato que vai ficar criando poeira. Então a xuxinha não tem como ela criar poeira. O chinelo foi numa época que estava no auge, né? De casamento, chinelo. Aí eu estava com dinheirinho, eu fui em São Paulo, comprei a máquina, comprei as facas, eu tenho da numeração 17 até o 46, né? Eu dei uma parada porque assim eu faço muita coisa, né? Então tem hora que realmente fazer de tudo ao mesmo tempo é um pouco complicado.
As tiaras, eu acho a tiara de nozinho muito bonitinha, né? E aí eu comprei uma tiara de nozinho, eu tinha muito material de lonita, muito material de sapato, de bolsa, e aí eu resolvi fazer. E eu gosto de criar também, sabe? Eu gosto de inovar, eu tô sempre renovando meu estoque, fazendo diferente, porque eu acho bonito, é uma peça que ela dá um toque muito especial a qualquer look. Às vezes você pode estar simplesinha, de camiseta e calça jeans, você coloca uma tiara, muda tudo. Eu nunca fiz curso para absolutamente nada. A base que eu tive em questão de artesanato, isso foi o quê? Na 6ª série. Gente, tem muito tempo, né? Muitos anos, não vamos dizer quantos. Então, assim, na época a gente tinha artes integradas para o lar. Mas ali era o quê? 40 minutos de aula, eu tive uma noçãozinha de costura, fiz um casaquinho de crochê sem nunca ter feito crochê na minha vida, porque eu já começo com a dificuldade, né? Eu sou canhota, então os canhotos levam desvantagem em muita coisa. E assim, eu nunca fiz curso para absolutamente nada. Eu tenho muita facilidade de aprender, sabe? Às vezes eu vejo uma peça, aí eu olho aquilo ali, eu falo, mas eu dou conta de fazer. Ou quando eu não dou conta, às vezes ela pode me passar alguma dificuldade, mas aí eu paro, eu fico pensando naquilo ali e eu tenho um hábito de falar assim, Deus, coloca teus anjos para segurar minhas mãos para eu conseguir fazer isso aí. Sabe? Eu não sei se dá certo, eu acho que dá certo. Eu já tive loja virtual, tem até uma loja que ela está montada, mas eu dei uma parada. Eu trabalho vendendo pelo Elo 7. Então, assim, não me falta trabalho pelo Elo 7. Para te ser sincera, assim, eu não tenho clientes dentro de Brasília. Eu já atendi muito em Brasília, mas depois que veio rede social, minha clientela toda é de fora. Eu vendo muito para Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Então, assim, raramente eu recebo clientes na minha casa, muito difícil, né? Seria, no caso, pessoas de Brasília, muito difícil vir gente na minha casa hoje. Então, eu vendo mais para fora. Já vendi para fora do Brasil, são experiências fantásticas. Pô, teu produto está sendo visto em outro lugar, já vendi convite de casamento com uma noiva na França, sabe? Me senti um verdadeiro luxo. Quando eu comecei, que foram com os guardanapos personalizados, tinha o anúncio no Correio Brasiliense, né? O Correio Brasiliense era tudo para todo mundo. Então eu anunciava no Correio Brasiliense. Depois me apareceu um rapaz, Luciano, que ele ia nos cartórios e pegava listagem de noivas. E ele me vendia essas listagens. O que eu fazia? Um guardanapinho personalizado, dizendo o que eu fazia. E assim, eu trabalhei muito, né, fazendo guardanapinho personalizado, foi onde entrou lembranças para casamento e outras coisas que eu fazia dentro da área de casamento. Então, foi assim, um divisor para mim, tanto o Correio Brasiliense como o guardanapinho que eu mandava pelo correio. Depois vieram as redes sociais, as revistas. Tem uma coisa interessante, eu fazia lembrancinha. O que eu fiz? Eu peguei, tinha manequim, né? Saía manequim noivas, saía de 6 em 6 meses. Eu peguei uma caixinha, coloquei umas lembrancinhas e mandei para a editora Abril. E foi uma coisa muito bacana na época, porque me ligaram já final de tarde, querendo saber alguns dados, né, sobre minha pessoa e falando, olha, nós estamos mudando a edição da revista por conta do seu trabalho, que é muito lindo. Né? Então, eu saí na Manequim Noivas, né? Gente, aquilo para mim foi o auge na época.
sair na Manequim Noiva sem gastar um centavo, porque as pessoas gostaram do que eu fazia, pô, me senti assim, uma deusa. A questão do estoque é uma coisa super complicada. Como eu falei no começo, quando eu comecei a fazer os estandartes, porque eu fazia lembrancinhas e usava muita fita. Então vai sobrando fita, ia sobrando material. Eu faço florzinha, né? Eu confecciono minhas flores, faço de cetim, faço de biscuit. Então aquilo ali vai acumulando. O artesanato tem hora que ele chega a ser uma coisa ingrata com o artesão. Por quê? Você chega a ter muito estoque, mas sempre está faltando alguma coisa. Como, por exemplo, hoje eu vou no Taguá Center comprar pouca coisa, mas esse pouca coisa vai acumulando também. Então, assim, eu tenho um estoque grande porque eu procuro sempre trabalhar com coisas que, aquilo ali vai sair de moda, assim, entendeu? Fita não sai de moda, né? Então, assim, eu tenho estoque de material, eu tenho estoque de cola. Eu hoje, dentro de muitos equipamentozinhos que eu preciso, eu acho que eu estou bem completa, né? Eu tenho impressora, tenho computador, tenho maquininha que sela fita, que sela plástico, tenho pirógrafo, tenho canetinha de colocar strass. Então, assim, eu vou procurando ter o meu material para poder facilitar. Dos produtos que eu faço muita coisa, né? Já deu para ver que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Uma coisa que eu vendo muito são saquinhos personalizados para semijoias. Eu já peguei encomenda de 3.000 saquinhos para uma empresa de semijoias em São Paulo. Teve uma outra empresa que me encomendou 4.000 saquinhos. E aí, assim, quando eu peguei a primeira encomenda, porque eu divulguei um saquinho de lembrança de casamento, no máximo 300. Quando a pessoa entrou em contato e me pediu 3.000 sacos, meu Deus, falei, e agora? Mas aí ele queria o saco que eu nunca tinha feito, que é esse aqui, né? Aí eu falei que fazia, lógico, eu não ia perder, né? Falei que fazia, não fazia. Aí eu fui estudar como é que eu fazia isso aqui, ó. Parei, peguei um pedaço de tecido e comecei a organizar. Então descobri como é que fazia. Aí eu tenho a impressora, né, sublimática, eu tenho a prensa, isso aqui eu faço. Eu vou ali no computador, eu faço essa arte aqui, coloco no papel, espelho para poder fazer. Então, assim, é uma produção lenta. Por quê? Eu tenho que pegar o cetim, vamos que eu compre, já cheguei a comprar uma peça de cetim para fazer uma encomenda. Então, ali eu marco o tamanho, que é aqui o tamanho, e o comprimento, que ele é dobrado ao meio. Aqui eu puxo fio, eu vou puxando fio de cetim. Por quê? Se eu for cortar de qualquer maneira, isso aí vai sair tudo torto e vai desfiar. Então é um processo bacana que eu procuro minhas técnicas, né? Ninguém me ensinou. Aí eu falei, nossa, eu tenho que ver como é que eu faço isso aqui para não desfiar. Então quando você puxa o fio e corta em cima ali daquele fio puxado, o que ele vai desfiar é isso aqui. Então você vai descartar isso aqui e não vai correr o risco do cliente colocar depois uma peça que dentro tem aquele monte de linha. Então, assim, eu procuro minhas técnicas, não sei como é que faz, mas é igual eu falo, eu coloco Deus no meu caminho. Deus, me ajuda a fazer isso. Né? Se ele colocou na minha frente, é porque ele vai me ajudar. Então, eu tenho isso comigo. Pode ser bobo, não sei, gente, mas é assim que eu sou. Então, assim, eu puxo o fio, né? Aí eu vou ali, eu começo a cortar. Tem, assim, as dificuldades, porque, por exemplo, tecido escuro, eu tenho que cortar no sol. Aí você imagina, nesse calor, cortar tecido escuro no sol para você ver onde está aquela marca ali. Aí eu vou, quando eu termino de cortar tudo, que eu já fiz a arte,
cortei os nomes, que é isso aqui. São vários quadradinhos que dá numa folha. Esse aqui dá 6 numa folha de A4. Então eu vou ali, corto também no estilete. O que que eu faço? Eu pego isso aqui, eu dobro aqui, eu dobro geralmente aqui pelo avesso, do jeito que ele tá aqui, ó. Então eu passo ferro aqui, para quê? A hora que eu colocar ali na prensa, eu ter uma base, aqui não sei se dá para perceber que tem uma marquinha aqui, para mim ter uma base da onde esse papelzinho vai ficar, para ele não sair do lugar e nem sair torto, e nem marcar muito aqui. Acabei tudo isso, vou para a máquina, junta aqui e aí você costura a lateral de um lado e de outro. Quando eu termino isso aqui, aí eu sento aqui no sofá porque eu tenho que fazer essa dobra. Abrir essa costura, faço a dobra. Aqui eu coloco um alfinete aqui e outra aqui, aí eu vou para a máquina. Depois, quando tá tudo, aí fez aqui, o saquinho tá pronto, aí você tem que desdobrar todos eles. Gente, é muito trabalhoso, tá? Todo mundo acha que é facinho depois que tá pronto. Né? As pessoas têm o hábito de falar, é muito fácil de fazer, mas ninguém se arrisca. Eu estava numa feira na Finar, com meus estandartes, e chegou uma cliente e falou assim, nossa, mas isso é um valor muito alto para esse trabalho. Aí eu falei para ela o seguinte, falei, olha, o mais difícil é ter a ideia. Eu lhe dou minha ideia, a senhora pode tirar uma foto do meu estandarte. Eu não vou lhe passar as medidas, porque aí eu acho que já ia querer demais. Então a senhora pega, vai na rua, compra esse material e faz. E aí a senhora dá o seu preço. Porque meu produto, eu falo muito uma coisa, meu produto ele não tem preço, ele tem valor. Eu valorizo o que eu faço, meu trabalho é perfeito, tá? Então eu valorizo o meu trabalho. Então assim, a gente se queima, passa horas sem dormir, vai dormir de madrugada, acorda muito cedo, porque você tem um compromisso de entregar aquilo ali que alguém encomendou. Alguém acreditou no seu trabalho e mandou você fazer. Então, se vira e faz. Eu me queimo, eu tive uma queimadura aqui no braço, uma época horrível. Tive outra aqui na mão também, que eu sofri muito. Então, assim, é um pouco penoso o caminho da gente para conseguir fazer uma peça ficar bonita, né? A gente passa por muito perrengue antes. Então eu valorizo o que eu faço. Olha, eu agora vou montar um estandarte para vocês verem mais ou menos como que é o processo. Tá? Talvez aqui, para essa apresentação, ele vai sair um pouquinho mais rápido. Não é rápido, é lento, só para vocês terem uma noção de como que é que eu confecciono. Segura só um pouquinho, dona Rita. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos saber como é a confecção desses lindos estandartes. O Ateliê de Negócios volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Estamos de volta com o Ateliê de Negócios aqui na tela do canal Empreender. No programa de hoje, a gente conhece os lindos trabalhos de artesanato da Dona Rita Maria, artesã do Distrito Federal. E no último bloco, ela nos convidou para conhecer o processo de confecção dos estandartes. Então, vamos conferir. Esse estandarte, eu vou fazer ele com a juta, né? Eu pego a juta, dobro. Aqui eu costuro, porque assim, eu acho a costura, ela deixa tudo muito mais seguro, né? Não gosto muito da colagem aqui é costurado. Depois eu viro pelo avesso. Aqui eu coloco já a alcinha, eu gosto de colocar no galão, que fica mais bonito. Então, a gente pega a imagem, vou fazer do São Pedro. A gente centraliza mais ou menos essa imagem
Isso aqui eu recortei, tinha uma moldura aqui, mas eu não quero fazer ele com a moldura. Então assim, a colinha a princípio que eu uso para colar ele aqui, para dar uma segurança, é a cola de isopor, porque eu acho ela uma cola, ela cola rápido, acho ela eficiente. Então eu faço isso aqui, só para não soltar, tá? Então você vem, prendeu aqui, ela seca rápido, né? Que ela é a base de álcool também, então seca rápido. Aqui eu faço a mesma coisa. Essa peça, eu geralmente, quando eu faço essa colagem aqui, aqui a gente não tá com muito tempo, só para uma pequena apresentação. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um peso aqui, porque aí ela vai ficar bem esticadinha, tá? Até que a cola seque, eu gosto de colocar esse peso aqui. Geralmente eu ponho esse vidro que tá aqui embaixo. Aí aqui nós vamos fazer, eu vou fazer ele com fuxico, que é isso aqui. Esse chantum aqui, ele é costurado. Por quê? Você vai mandar um produto para fora, como isso aqui é tipo um acrílico, só com a cola pode soltar. E é muito chato o cliente receber uma peça já soltando as florzinhas, né? Então você vai começar a fazer esse arranjinho da moldura aqui em volta. Depois, assim, eu gosto de ver nos mínimos detalhes, é questão de cor, para ficar bem bonito. Eu não gosto de repetir cores aqui. Então, a gente vai tentar fazer aqui da melhor maneira. Só para vocês terem uma noção. Então, eu faço todo isso aqui pra gente, sem colar antes, tá? Para não ter o problema de estragar ou de perder alguma coisa, de perder a peça. Só para ter uma noção, que às vezes pode ter que afastar um ou outro. Então, assim, aqui você vai fazer a pré-montagem da coisa, para depois colar. Você vai sair colando, pode colar errado. Então, isso aqui. Você pode ver, já tá ficando bem coloridinho. Então, aqui, nós chegamos aqui. O que que a gente pode fazer? Aqui não vai caber um todo. A gente vai pegar aqui, colocar para cá e aqui. Então, ficou aqui. Aqui, você já pode começar a fazer a jogadinha dos acabamentos. Então, não deu, colocou aqui. Então, aqui você vai medir mais ou menos. Eu não fico medindo, assim, nos mínimos detalhes, não. Eu gosto de fazer a coisa para ficar bem aleatória, para ficar bem artesanal mesmo, né? Nada de... Então, assim, você vai dando forma, vai ficando muito bonitinho. Aqui. Você vai preenchendo, mas assim, você vai preenchendo de formas que você vai ter que deixar aqui espaço para aparecer esse material. Aqui é só um detalhe, tá? Eu costumo não fazer muita economia de material, não. Gosto de deixar bem enfeitadinho. Eu agora estou fazendo a colagem das fitas, que é a franja. Aí você corta, né? Você vê o tamanho que você vai querer, porque assim, eu tenho minhas peças no site e elas têm um tamanho ali no site. Mas às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu queria que a fita fosse mais que 50 centímetros. Então você pergunta, 60 tá bom? Então você vai cortar a fita de acordo com o que o cliente quer ou com o que ele já viu. Geralmente eu coloco 50, 60 centímetros, que fica um tamanho bonito, bem chamativo. Eu coloco assim as fitas, isso é interessante, porque eu vou colando aqui, a gente vai fazendo aqui uma combinação de cores. Quando eu termino, se eu não tô achando legal, ah, esse verde não ficou legal perto dessa aqui, você pode ir ali, tirar e colocar uma outra, entendeu? Eu nem gosto de colocar muita cola exatamente para ter essa opção. Ah, mas o verde perto do marrom não ficou bonito. Então eu vou e tiro ali e coloco uma outra cor.
Eu compro material no Tagua Center, né? Fita, a juta, tem ela com brilho, sem brilho, colorida. Então eu compro no Tagua Center. Fica perto, não precisa você gastar dinheiro com viagem nem nada. Agora, em relação à lonita, eu gosto muito de comprar lonita em Goiânia, né? Porque o preço de lá não tem nem o que comparar. Você compra meio metro de lonita, aqui em Brasília você compra apenas 30 centímetros. Então eu prefiro em Goiânia. Eu também compro as tiras de chinelo em Goiânia, mas assim, para os estandartes, tecido, Brasília está bem sortida, né? A gente não precisa sair daqui para ir para lugar nenhum comprar. Apesar de que comprar tecido em Goiânia também é um bom negócio, né? Isso aí tudo tem que ver todas as possibilidades, né? Às vezes não vale a pena ir para comprar pouco, porque é um dia inteiro, é gasto. Dependendo, você vai ter que dormir no local, então tem que ver tudo isso. Eu me mantenho com o artesanato, sempre me mantive com o artesanato. No meu tempo, quando eu estava casada, eu sou viúva, então quando eu era casada, meu marido era o provedor, eu tinha isso como um hobby. Mas hoje eu tenho como uma maneira de me sustentar. E se a gente for em frente e tiver determinação, você consegue se manter. Eu já morei sozinha, depois do falecimento dele, eu morei sozinha por muito tempo, me sustentando, pagando aluguel, me divertindo e dá. Só que assim, dedicação total. A gente tem que trabalhar, você tem que entregar um produto de qualidade. Porque eu acho que deve ser muito ruim você entregar um produto e o cliente ligar e falar, olha, o produto chegou na minha casa e se desmanchou todo. Então, não, eu gosto de ter meu cliente manter. Nem que passe 10 anos, um cliente que me procura, nossa, ainda faz isso? Faz. Então, isso é bem interessante. Porque se te procura é porque gostou do que você faz. Hoje eu vejo assim, a maior dificuldade foi e sempre será a questão de vender, né? Porque o cliente, tudo que você faz, ele acha muito caro, sabe? Eu não vejo a valorização desse trabalho manual. Todo mundo quer, mas a hora que você fala o preço, nossa, não quer nem saber. Eu tive um exemplo esses dias de estar numa feira e eu estava vendendo pano de prato a R$20. E tem gente que achou um verdadeiro absurdo, porque do outro lado estavam vendendo a 10. Eu falei, ok, eu acho que se a pessoa tem a opção, né, de comprar por 10, vai comprar o meu, porque se está achando caro. Então eu dou essa liberdade, eu não quer comprar meu produto, não compre. Só que assim, o meu produto ele vai com qualidade, sabe? Eu sou uma pessoa, eu não me considero muito com concorrente. Eu acho que o concorrente ele existe quando é ali pau a pau e o cliente vai disputar o que é melhor, o atendimento e a qualidade ou o preço daquele outro. Então, se você põe um produto muito baixo simplesmente porque você quer vender, você não valoriza o seu trabalho, você está atrapalhando o trabalho do seu colega e eu acho que todo mundo sai perdendo com isso. Agora aqui a gente vai colocar em volta desse estandarte, esse acabamento ele chama galão, tá? Tem ele mais estreito, tem ele mais largo. Eu gosto dessa largura aqui, acho que dá um destaque bonito para a peça, sem tirar a beleza das outras. Então a gente começa fazendo isso aqui. E aí a gente vai colando. Tem que fazer direitinho para não entortar, né? Sempre dar essa esticadinha. A gente tem uma noção se não vai ficar um lá em cima, outro lá embaixo.
essa parte aqui, eu terminei aqui a linha reta. Então a gente tem que ter cuidado agora para ficar um acabamento bem perfeito com essa finalização das pontas. Então aqui, eu terminei aqui, eu vou fazer isso aqui, é isso aqui. Então você pode perceber a diferença aqui. Eu não gosto de cortar como muitas pessoas fazem, dar esse corte. Então eu fiz isso. Aqui eu venho, dou um pontinho de cola, queimo o dedinho, com certeza. Aí, seguro. E aí você vai continuar aqui. E independente de empreender, eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, você tem que fazer com amor. Porque tudo com amor parece que flui. Então, assim, não foque somente no financeiro. Porque é uma coisa que às vezes a gente tem muita dedicação e que muitas vezes quando você termina uma peça diante de, às vezes, muita dificuldade que acontece, a gente termina que o que você cobrou aquilo ali nem vale muito a pena. O que vale a pena é a satisfação da peça pronta, de saber que você conseguiu realizar aquilo ali. Muito caprichoso o trabalho da Dona Rita Maria, artesã do Distrito Federal. E nós vamos para mais um breve intervalo e no próximo bloco vamos conversar com a Cibele de Grazia, especialista em scrapbook, que vai comentar sobre o empreendimento da Dona Rita e trazer muitas dicas. O Ateliê de Negócios volta daqui a pouquinho. De volta com o Ateliê de Negócios, hoje a gente conheceu aí os belíssimos trabalhos artesanais da Dona Rita Maria, artesã do Distrito Federal. E para comentar esse empreendimento e trazer orientações, a gente conversa agora com a Cibele de Grazia, especialista em scrapbook. Cibele, seja bem-vinda aqui a esta edição do Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender. Olá, muito obrigada pela sua oportunidade, Bruno. Cibele, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que é que você achou aí da história de empreendedorismo da Dona Rita Maria? Muito linda, é uma coragem empreender com artesanato. O artesanato, ele fala muito da nossa alma, né? Então, tudo que a gente faz com as mãos é o nosso coração que está ali. E quando a pessoa tem essa coragem de dar esse salto, né? Faz por hobby, depois vai ganhando uma renda extra, mas não adianta, a gente se apaixona e aí decide empreender, ganhar dinheiro e viver disso. E colocar o coração ali. Então, é um produto que você entrega, quando você compra artesanato também, e entrega, você está comprando um pedacinho daquela pessoa, aquele amor. Então, eu acho muito lindo quem trabalha com artesanato, quem vive disso, quem transforma isso na renda da família, né? É verdade. E a gente percebe ao longo dos anos o quanto que empreendedores e empreendedoras também, claro, elas vêm aí surgindo nesse período e se encontrando cada vez mais no mundo do artesanato. E hoje em dia a gente já pode afirmar, né, Cibele, que dá sim para viver, dá para se sustentar do que vem, do que é feito nesse mundo do artesanato, né? Sim, com certeza. Para mim também foi mais ou menos assim que começou, fiz como hobby o scrapbooking, aí depois eu fui me apaixonando cada vez mais, fui presenteando as pessoas, depois eu ingressei para começar a ganhar dinheiro e a viver realmente do meu hobby. E uma dica que eu gosto de falar muito é sobre a gente entender o valor do nosso trabalho, né? Às vezes o artesanato, de um modo geral, as pessoas elas falam, não vou dar tanto valor para isso. Mas a gente tem que entender também o nosso valor, para saber colocar esse valor no nosso produto. Então, eu gosto de frisar muito que um trabalho manual, um trabalho feito à mão, ele é único, ele é exclusivo, não tem como você reproduzir aquilo exatamente igual. Por mais que você tente, você não consegue, porque tem aquela autoralidade daquele momento. Então, esse trabalho, ele é muito valioso. Quando a gente entende esse valor, a gente consegue viver desse artesanato, desse hobby, e acaba que vira a nossa profissão.
E você também como artesã, né, Cibele, essas habilidades a gente acaba descobrindo, né? Vocês, na verdade, acabam descobrindo ainda muito jovens, né? E começam a apostar e a investir nesse sonho desde pequenininha, né? Muitas vezes ali com 10, 12, 14 anos vocês já começam a se encontrar nesse ambiente do artesanato, né? Sim, é muito interessante isso. É exatamente o que você falou, né? Como se a gente já nascesse com isso, e aí vai descobrindo o nosso talento, vai aprimorando. Às vezes aprende com uma mãe, com uma avó. É muito gostoso, é muito bonito, porque tem toda uma história nesse trabalho, né, do artesanato. E uma outra coisa que eu acho importante também, às vezes, né? A gente quer fazer esse salto, a gente quer viver do nosso hobby, e a gente não sabe como fazer isso. É muito importante a gente também investir em cursos. Eu sempre gosto de recomendar. Porque o artesanato, a nossa paixão, a gente vai fazer aquilo com o nosso amor, com a nossa experiência, né? A nossa expertise. Então, a gente já sabe fazer isso há muito tempo. Só que essa parte administrativa, essa parte dos custos, do empreendedorismo, da gestão, isso é muito importante a gente aprender. E isso é uma coisa que vale muito mais a pena, sai mais barato a gente investir nesse conhecimento, investir nesse curso, aprender com quem já fez, com quem já trilhou esse caminho, do que a gente aprender isso sozinho. E é como você falou, né, Cibele, acaba que o negócio para algumas pessoas começa como uma segunda renda, né, como uma renda extra. E aí eu te pergunto, como estruturar o negócio, né, o artesanato para ser aí a renda principal desse empreendedor ou dessa empreendedora? Essa estruturação, eu gosto de falar que a gente faz da seguinte forma: a gente precisa olhar para esse nosso artesanato de forma profissional. Porque acontece muito, quando eu estou fazendo o meu hobby, e aí eu faço ele com muito amor e começo a vender e ganhar dinheiro, eu tenho que entender que ele pode sim ser a minha fonte de renda. Então eu olho para ele de forma profissional. E aí eu começo a trabalhar, a dedicar o meu tempo a me desenvolver, tecnicamente falando. Porque enquanto eu faço como uma distração, um hobby, eu não preciso ter tanta atenção para os acabamentos, né? Ou até mesmo para os meus concorrentes, o que tem no mercado, tendência. Então, quando eu vou transformar isso numa profissão, numa renda, eu preciso estar atento às tendências de mercado, atento ao que os concorrentes estão fazendo, aquelas pessoas que se desenvolveram nessa área, como que elas fizeram para chegar lá. Então, eu preciso usar outros referenciais, né? Não apenas o que eu conheço, o que eu sei, mas buscar esse conhecimento fora também, né? De como que está sendo esse mercado, para trazer isso para a minha realidade e transformar mais, para que o meu projeto inicial, que é um hobby, ele vire a minha fonte de renda mesmo, né? E passe a dar lucro, retorno. Voltando a falar um pouquinho da nossa personagem, da Dona Rita Maria, uma das dificuldades, não só dela, mas também, provavelmente, né, Cibele, de outros artesãos, é a questão da falta de valorização desse trabalho manual, artesanal. E aí eu te pergunto, muitos acabam também tendo dificuldades em precificar esses produtos, né? O seu serviço, o seu produto. Como precificar isso? Essa pergunta é muito valiosa, Bruno. A precificação, acho que realmente é a maior dificuldade de todas as pessoas, né? Bom, para a precificação, você tem que ter a noção do tempo que você gasta naquele trabalho. Você também tem que ter noção de custos, quanto que custou cada item, e isso às vezes você tem que fracionar, né? Então, você comprou 1 metro de tecido, você usou 30 centímetros. Então, você tem que fracionar o material que você está usando. Entra sim a mão de obra. Então, nessa parte da precificação, às vezes a artesã, ela não entende que a hora dela tem um preço, né? Tem um valor essa hora e tem que ser cobrado. Porque às vezes, quando a gente começa a expandir nosso negócio, então aí você contrata alguém para fazer o produto, como que você vai inserir essa mão de obra ali se você nunca cobrou? Porque o produto vai ficar muito mais caro e você acaba que não tem entrada no mercado. Então é importante sim você colocar a sua mão de obra desde o início. E outra coisa valiosa é que onde a gente está alocando o nosso produto para essa venda, isso também é importante. Porque às vezes eu estou comunicando meu produto, vendendo meu produto num lugar onde essa vitrine, ela não é tão valorizada.
entende? Então, eu gosto de falar muito dessas redes sociais que a gente utiliza hoje. Tem redes sociais que favorecem e você pode cobrar um pouco mais caro. E tem redes sociais que você não consegue cobrar tão caro num produto. Então, onde você está colocando o seu produto também é importante, porque você atrai o cliente que vai dizer se o seu produto é caro ou não. Não quer dizer que ele é caro, entende? Porque eu sei o valor do meu produto. Mas às vezes o cliente chega e fala, isso está muito caro para mim. É porque também eu não estou direcionando tão bem o meu negócio no digital, né? Na divulgação do meu negócio, entende? E aí eu atraio o público que às vezes não dá tanto valor para isso. É isso, é você estipular ali, né, um preço justo e adequado, né, no artesanato para valorizar não só o mercado, mas também o trabalho ali, né, o empenho que foi feito, que foi dado por esse artesão ou por essa artesã, né, Cibele? Exatamente, você disse tudo. É entender que isso tem valor. Então, quando eu entendo que tem valor, às vezes a artesã, como a gente está começando, a gente é tímida. Então, quando eu vou ofertar o meu produto, e isso é um dom que eu tenho, entende, Bruno? A artesã, ela tem esse dom, então para ela isso é tão natural e ela pensa que isso é tão simples. Às vezes ela também pensa que não tem tanto valor porque é um dom, ela aprendeu há muito tempo, como você mesmo disse, desde criança. Então, na hora de ofertar, ela já fica receosa, ela já acha que não vale tanto, porque é um dom que ela tem. Mas é entender que esse dom não é todo mundo que tem. A partir deste entendimento, eu entendo que tem valor sim. É a minha história, é o meu tempo, é o meu carinho, é o meu amor, e tudo isso tem um valor inestimável. Então, eu entendo que isso tem muito valor, e aí o meu posicionamento é diferente. Então, a pessoa vai falar, não, mas está muito caro. Tudo bem, eu não preciso baixar o meu preço, entende? Para aquela pessoa está muito caro, eu vou encontrar a pessoa que vai valorizar isso. E aí, quando eu entendo o meu valor, eu encontro as pessoas que também entendem esse valor. Porque o artesanato, ele tem que ser, sim, valorizado e reconhecido. Porque é um trabalho manual, que requer muito tempo. É uma peça única, exclusiva. Então, só isso já transforma ela numa peça muito valiosa, né? Diferente da indústria, que tem 20 mil iguais e faz aquela produção em massa, né? A artesã não. É tudo feito com muito carinho e muito amor. Então, é um produto muito valioso, o artesanato. Cibele, a dona Rita, ela tem aí um mix muito variado, né, de produtos. É importante variar ou é mais fácil nichar? Eu gosto de nichar, Bruno, né? Tanto que no meu negócio eu sou bem no nicho. Por quê? Porque dentro do nicho você consegue ter muito mais qualidade e alcance, como ela gosta, né, de trabalhar, ela preza muito a qualidade no trabalho dela, né? Então, quando é assim, a gente tem que encontrar um público muito específico. Aí, quando eu abro o meu leque de produtos, eu acabo trazendo vários públicos. Então, eu gosto de nichar. Eu consigo entender mais do meu produto, trazer esse público específico, e o que acontece? Eu acabo que eu consigo ganhar mais trabalhando menos, porque eu estou trabalhando num nicho. Então, é um lugar muito exclusivo, eu consigo cobrar bem mais caro o meu produto, o cliente também, ele não encontra isso em qualquer lugar, então é como se desse assim, deu o encontro perfeito. O cliente não encontra isso, eu tenho para vender, eu posso vender um pouco mais caro. E aí isso faz com que eu trabalhe menos, ganhe mais, seja mais valorizada, mais reconhecida. Então, eu gosto de nichar, né? Entendi. Além disso, né, essa é a sua dica, né, de gostar mais ali de focar em um produto específico, né, Cibele? E não expandir tanto como a dona Rita vem fazendo, mas é fundamental também que o artesão ou a artesã eles se preocupem com essa questão das novas tendências de mercado e também, né, se atualizar, né, sempre estar ali se reciclando, fazendo cursos para que eles consigam aí aperfeiçoar as técnicas, não é isso? Sim, com certeza. Porque dentro do nicho você tem o subnicho, digamos assim, né? Então, é que às vezes a gente tem um leque muito variado de produtos e isso gera uma confusão. O cliente tem muita opção, aí você não sabe o que comprar direito. Então, é ter um mix reduzido de produtos, né? Isso eu acho importante, dentro deste mix. E dentro desse mix, você sempre tem que buscar as tendências, com certeza. Então, o que vai ser a tendência da cartela de cores é importante, para você já ter isso antes. Estar muito atento aos calendários, né, na cidade, os calendários do Brasil, quais são as principais datas. Isso é muito importante também, para você já antecipar todos os seus lançamentos com pelo menos 6 meses, né? Você trabalha com 6 meses de criação
do que você vai lançar, porque isso também facilita, ajuda muito a gente ganhar mais com o nosso artesanato. Lançar primeiro, fazer antes de todo mundo. Então isso é muito importante. Cibele, infelizmente nosso tempo acabou, mas aqui eu quero agradecer sua participação conosco nesta edição do programa Ateliê de Negócios, falando aí sobre esse case de sucesso da Dona Rita Maria e também para outros artesãos, outras artesãs. E claro, ficamos aqui com aquele gostinho de quero mais para saber um pouquinho mais dessa sua especialidade, desse seu dom, que é esse trabalho em scrapbook. Cibele, mais uma vez, muito obrigado. Muita gratidão, Bruno, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, muito sucesso para a Dona Rita Maria, um beijo e até breve. É isso aí. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição do programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender.